Aleluia. Quantos creem que o filho de Davi está aqui? Vamos declarar essa noite que nós queremos enxergar Ele. Queremos que Ele esteja não só aqui, mas nos nossos corações. E que nós venhamos expressar ao mundo que Ele está nos nossos corações. Amém? Sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Nos constrange, ó Pai. Nos constrange com teu amor. Aleluia. Declare mais uma vez. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Aleluia. Me constranger com teu amor. Declare que Ele é
Nós já adoramos, já agradecemos, já oramos. Agora vamos receber a palavra de Deus, a palavra do Senhor em nosso coração nessa noite. E ela é viva, eficaz, para continuar fazendo as mudanças, as transformações que tanto precisamos. Amém? Que ela possa chegar ao seu coração com graça e poder. Amém, amado? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, abra sua Bíblia. Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos 143. Mantenha aberto. Salmos 143. Todos encontraram? Salmos 143. Deus tem uma palavra em cima desses salmos para o meu coração e para o seu coração. 143, versos 10. Diz assim a palavra de Deus, como nós estamos assentados agora, abrindo o coração para ouvir a voz do Senhor. Ouça o que o Senhor tem ao seu coração, a sua alma e o seu espírito. Ensina-me a fazer a tua vontade. Diga comigo, ensina-me a fazer a tua vontade. Amém. Este é o primeiro princípio que nos trouxe aqui nessa noite. Pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. Deus, querido, diante e em cima dessa palavra profética, Ele quer fazer algo que possa mudar o contexto da sua vida, possa trazer transformação, possa trazer aprendizado. Por isso, quando eu pus um tema na mensagem, eu exatamente coloquei o tema aprendendo a vontade de Deus. Quantos aqui têm confiança, a certeza de conhecer a vontade de Deus? Quantos aqui? Amém, louvado seja Deus. Deus deseja, amado, primeiramente nós poderíamos resumir: Deus deseja o melhor para mim e o melhor para você. Deus deseja que podemos ir bem, podemos desenvolver a nossa vida bem. Pois bem, precisamos buscar, amado, constantemente aprender sobre a vontade do Senhor para a nossa vida. Por quê? Porque ela é profunda, porque ela é perfeita, porque ela é agradável, porque ela vai nos trazer vida, porque ela vai nos levar à prosperidade, porque ela vai nos fazer a compreender Deus. Então, por isso, amados, nessa noite, eu e você precisamos refletir nos ensinos de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, aquele que desceu dos céus para aperfeiçoar, para mostrar, para revelar a vontade de Deus Pai sobre a nossa vida. Então, eu e você precisamos abrir o nosso coração, estarmos dispostos nessa noite a aprender, a desenvolver, a continuar, a dar continuidade no aprendizado da vontade de Deus. É exatamente isso que Deus deseja que nós possamos nessa noite se despertar. Por isso o salmista, uma bênção, um encanto desse salmo, esse homem que foi visto por Deus como a menina dos seus olhos, o homem segundo o coração de Deus, ele escreve a nós e deixa essa palavra de revelação. Eu fico imaginando, irmãos, por que Davi encheu o coração de Deus, por que Davi deixou tanta alegria no coração de Deus, porque Davi, olha aí quantos salmos, mas em todos os salmos, Davi nunca está satisfeito com o que já tinha de Deus. Ele sabia que Deus era infinito, ele sabia que Deus era poderoso, onisciente, onipotente. Ele sabia, ele entendia que os mistérios de Deus era muito grande, era
de uma totalidade imensa que nem a mente dele poderia compreender, estava acima da compreensão dele. E mesmo que ele era alguém que estudava a palavra, que estudava estar na presença de Deus, que desejava todos os dias andar segundo a vontade de Deus, ele que tinha tanta intimidade com Deus, aquele homem que Deus falava com ele, orientava ele, ele nunca deixou de escrever a Deus dizendo: eu quero mais, eu não estou satisfeito. Se Deus se manifestasse, irmãos, na manhã, na madrugada, logo pela manhã ele falava: Deus, eu estou com mais fome, eu quero mais. Se Deus se manifestava na manhã, logo à tarde ele já gritava para Deus: Deus, eu quero muito mais. Querido, eu fico imaginando Davi, foi um homem que venceu muitas batalhas, um homem que conquistou muitos reinos, um homem que ampliou o seu reinado com seus soldados, com seus exércitos. Mas foi um homem que ampliou imensamente a demonstração que eu e você podemos colher muito mais de Deus quando essa fome está em nós, quando essa fome se instala em nós. E esse salmo ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Ele já vinha fazendo a vontade do Pai, não dava um passo sem que fosse a vontade de Deus. Ele meditava, refletia e andava segundo essa vontade. E ele começa em todos os salmos, amado, que nós lemos de Davi, ele sempre tem uma declaração para Deus: pois tu és o meu Deus. Pois tu és, ele tratava Deus, sempre tratou Deus como algo extremamente especial para ele. Como você tem tratado Deus? Será que você entrou aqui com essa vontade de aprender hoje alguma coisa de Deus? Será que você adentrou nesse lugar, olhando para você mesmo, falando: não posso estar, já aprendi algumas coisas de Deus, mas eu quero muito mais de Deus? Será que nesse momento de adoração, de louvor, nesse movimento espiritual, de graça, de celebração, de comunhão, será que você soltou uma frase em direção ao coração de Deus? Deus, essa é única para ti. Deus, essa é única para o Senhor. Deus, eu não quero entregar nada disso para ninguém, mas eu quero que o Senhor entenda que tu és majestoso na minha vida. Queridos, quanto nós precisamos disso? Eu tenho falado que eu tenho tido algumas experiências muito agradáveis com Deus. Eu louvo a Deus que não só eu, algumas pessoas têm tido experiência agradável com Deus, nos cultos, no cuidar das crianças, no dizimar, no ofertar, na comunhão, na oração. Temos tido experiências extraordinárias com Deus. E hoje eu desci do gabinete, da galeria, e falei: Senhor, eu quero experimentar o Senhor diferente hoje. Porque quantas vezes nós falamos que as pessoas que ficam lá no último banco, elas se dispersam. Deus, eu fiquei imaginando: Deus, será que a palavra não chega lá no último banco, lá na porta? Será que a palavra não enche aquele hall de entrada lá, para que toque nas pessoas que estão lá? Deus, eu vou ficar aqui e quero que o Senhor toque em mim. Querido, eu saí de lá quase chorando. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: filho, a minha glória não cabe nesse lugar, mas a minha glória não alcança o coração fechado. E eu estava lá atrás, irmãos, o Zé Nilton ali percebeu, mas a irmã Guilmar, e eu fiquei ali atrás, e o louvor estava perfeito. Havia o passado do Espírito Santo lá atrás. Eu tenho hora que eu fico percebendo quantas pessoas perdem a oportunidade de ser abençoado, porque se dispersa com uma borboleta, se dispersa com um mosquito, se dispersa com a criança andando, se dispersa até na hora que está comendo unha. Para de comer unha, você que está comendo unha.
Repreenda isso. Isso não é de Deus. E eu subi para cá com o coração aquecido, irmãos, aquebrantado, vontade de chorar. A vontade era de reunir vocês para dobrarmos os nossos joelhos e somente orar. O que você quer tirar de Deus hoje? O que você quer aprender de Deus hoje? O que você quer levar para a tua casa hoje de Deus? Eu não sei nada de Deus e você muito menos sabe de Deus alguma coisa. O que eu e você precisamos, irmãos, é abrir o nosso coração e dizer: Senhor, quero mais. Davi terminava as lutas, vencia os inimigos, matava, conquistava, e ele estava na presença de Deus. Deus, eu quero mais. Me ensina, porque Tu és majestoso, porque Tu és infinito, porque Tu és glorioso, porque Tu és Deus sobre os céus e terra, porque a Tua glória enche o universo e toda a terra. Quais são as declarações que está registrada no céu dos seus lábios? Quais são as declarações que está registrada no livro da vida dos seus lábios? Quais são, amados? Quais são as declarações? Querido, alguns passos, algumas coisas ficou marcada pelos ensinos de Jesus. Jesus diz: quando eu desejo verdadeiramente aprender dele, eu posso usar o instrumento da oração. Eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus em oração no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele se manifesta. É impossível Deus não te ouvir quando você purifica o seu coração, quebranta o seu coração, rasga o seu coração em uma oração sincera. É o primeiro passo. Mateus capítulo 6, versos 10. A palavra de Deus diz: venha o teu reino, o próprio Cristo ensinando. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido, olha o que Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Quantos aqui estão pedindo que manifeste o reino de Deus em nós e onde estamos cultuando, na nossa casa, no nosso trabalho? Venha o teu reino. Através da oração, nos sensibilizamos para o plano de Deus em nossas vidas. Só através da oração, querido, Deus molda o nosso coração, Deus molda a nossa alma. Só através de oração Deus formula, Ele nos dá a forma completa, Ele prepara a nossa vida, irmãos, para entendermos que nós precisamos mais de Deus. Através da oração nos sensibilizamos para os planos de Deus em nossa vida, agradecendo sempre, reconhecendo que Ele é soberano e Ele quer nos dar. Jesus também nos ensina, querido, se eu quero aprender mais de Deus, eu preciso usar da instrumentalidade chamada obedecer. Sem obediência não há graça de Deus. Sem obediência não há revelação de Deus. Sem obediência não há favores de Deus a nós. Nós encontramos os textos nos mostrando que todos aqueles que desobedeceram ficaram cegos. Todos aqueles que perderam a intimidade com Deus, não tiveram disposição de obedecer, não ganharam favores de Deus. Então, o segundo passo para que eu possa aprender nessa noite é obedecer. Mateus capítulo 7, versos 21. O próprio Jesus nos diz, amado: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Diga comigo: aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim e para você?
Obedecer é o segredo para continuarmos aprendendo. Quantos exemplos nós vemos de homens que decidiram somente obedecer sem questionar, decidiram obedecer sem perguntar, decidiram obedecer pela fé, decidiram obedecer pelo confiar. Tarsis mandou uma frase no WhatsApp. Hoje nós estávamos falando a respeito do WhatsApp. Quantas mensagens através do WhatsApp? Se esse instrumento fosse usado para divulgar o Evangelho, para ministrar a palavra, querido, era impossível ficar alguém sem ler a Bíblia durante o dia. Mas que pena que usamos tão pouco. Mas o Tarsi mandou uma frase que marcou o meu coração, marcou a minha alma. Está num livro que eu emprestei para ele. Está num livro que eu emprestei. Quanto tempo? 10 anos que eu li aquele livro. Eu estava atrás daquele livro para passar para o Tarsi, passar para o Natan. Tem batido o recorde de ler. E querido, leitura é riqueza. Leitura é riqueza. Além do limite. E a frase diz: tem muita gente que crê, mas só crê e não confia. Mais ou menos assim. Qual é a confiança sua em Deus? Obedecer tantas vezes vai precisar de ir além do crer. Se eu perguntar, você crê? Você diz, eu creio. Se eu perguntar, você confia? Você pode até dizer que confia. Mas quantas vezes você tem tomado a frente e a dianteira das mãos de Deus? Então, primeiro, para que eu continue aprendendo, você precisa desenvolver oração. Segundo, você precisa obedecer. O que Deus quer nem sempre é o que desejamos. Eu e você precisamos. O que Deus quer nem sempre é o que desejamos. Por isso, temos que obedecer. Terceiro, para continuarmos aprendendo de Deus, eu e você precisamos, querido, familiarizar, sermos familiarizados com a palavra, sermos próximos da família, nos tornarmos família de Deus, fazermos do nosso meio, da nossa convivência, uma verdadeira família. Mateus capítulo 12, verso 50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Querido, escuta só. Quando eu me olho, e quando eu olho para alguém, eu sempre sinto o desejo de ser irmão e fazer parte da família. Será que Deus já desenvolveu esse desejo no seu coração? Mas nós só podemos nos tornar verdadeiramente família de Deus, família no Senhor, se fazermos a vontade do Pai. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quanto mais buscamos ao Senhor, vamos parecer com o seu Filho amado. É isto que é a dinâmica. Vamos parecer com Jesus. Por isso, amado, Jesus olha para mim e para você e diz que Ele deseja que nós viemos ser santo como Ele é santo. Porque Jesus, amado, santificou, porque Jesus não teve pecado, porque Jesus se aproximou de toda a vontade do Pai, se santificando, se separando para Deus. Você tem se separado para Deus? Eu gostaria que você começasse bem assim, olha,
Separaram para Deus desse tamanhozinho assim, ó, pouquinho, ó. Mas se separe para Deus, querido. Nas 24 horas que Deus tem te dado de vida, separe alguns minutos para Deus, verdadeiramente, compreendendo que Ele está observando você. Os olhos dele passam por toda a terra, para encontrar cujo aquele totalmente é dele. Colocou seu coração totalmente nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos. Quarto, para que eu continue aprendendo de Deus, para que eu possa continuar desenvolvendo esse aprendizado de Deus, eu preciso me dispor a conhecê-lo verdadeiramente. Não é conhecer religião, amados. Escute só, meu irmão. Não é conhecer placa de igreja. Não é ser conhecido pelo nome da igreja. Não é por ser conhecido por alguns estatutos. Não. É conhecer Deus. É desejar conhecer Deus. Mateus 18, versos 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Presta atenção no que eu estou lendo. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deixa eu perguntar para você. De que pequeninos que Jesus está falando? Por favor, me ajude aqui que eu estou meio apertado. Me diz aqui alguém. De que pequeninos que eles estão falando? Jesus? De quem, Maria? Tem certeza disso? Tem certeza? Então deixa eu expor você e o seu erro. Se coloque em pé aí. Isso. Eu só faço isso, irmãos, com os mais chegados, tá? E a Maria é uma bênção na minha vida. Responde para a igreja. Qual é esse pequenino que ele está falando? De nós mesmos. De que tamanho você tem que chegar diante de Deus? Quem é você? Quem que você diz que é? Eu e você, irmãos. Somos nada. Não somos nada. E muitas vezes nós nos enchemos de orgulho, prepotência, soberbas, e achamos que somos alguma coisa. E ele está dizendo assim, olha o que ele diz nesse texto. Já estou quase encerrando. Não perca a oportunidade de aprender de Deus nessa noite. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Quantas vezes a gente lê isso e não entende? Sabe o que ele está dizendo para você? Sabe qual que é o recado para o seu coração? Eu não quero filhinha, eu não quero filhinho que você pereça. Não é da minha vontade, não é da minha vontade que você pereça. Eu já liberei dos céus aquilo que você possa ser abençoado. Eu já liberei do céu a graça que ninguém conhecia. Eu liberei do céu o que eu mais tinha de melhor. E eu não tenho mais nada de melhor do que eu já liberei sobre a sua vida. Eu liberei tudo aquilo que eu tinha de melhor para que você não pereça. O que precisa entender é que você precisa aprender de mim, conhecer-me. Tem alguém esperando mais e mais de Deus, e Deus já deu tudo o que Ele tinha de melhor a você, chamado Jesus de Nazaré, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado.
pelas suas mãos eu fui santificado, pela tua palavra fui justificado. Foi isso que Deus fez, irmãos. E tem gente ainda querendo mais. Não há nada melhor, não há nada mais poderoso. Ele já nos entregou tudo que Ele tinha de melhor. Ele tirou o melhor que Ele tinha. Ele não mandou apenas um anjo, Ele não mandou alguns anjos, Ele mandou o teu Filho, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, para que você vá bem, para que você prospere, para que você seja libertado, para que você tome posse do melhor dessa terra. E aí, querido, quanto desse Deus eu conheço? Por isso eu só posso tomar posse e viver e vencer as adversidades se eu conhecer esse segredo de Deus. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Quem poderá me acusar? Quem poderá me derrotar? Se o meu rei é Senhor dos céus e da terra, se Ele é o general da guerra, se Ele sabe lutar e vencer. A palavra de Deus nos revela os planos de Deus, amados. Para nós, devemos procurar conhecer, ensinar aqueles que não conhecem a sua verdade. Sabe, amados, quantas vezes nós temos falado aqui, mencionado, ministrado aquilo que Jesus disse: o meu povo sofre, o meu povo perece, o meu povo morre, o meu povo é roubado, o meu povo é maltratado, o meu povo continua morrendo, porque não conhece as Escrituras como são. É palavra de Cristo, amado. E quando nós ouvimos aquela ministração do irmão Tarsis no domingo, nós precisamos deixar o Espírito Santo morar em nós e trazer a essência de Deus em nossa vida. Eu quero terminar com o quinto. Como que eu posso, pastor, aprender a vontade de Deus? Não é só vir na igreja, é desenvolver oração, é obedecer, é me tornar família, é ser conhecedor verdadeiramente de Deus e da sua vontade. Quinto, muitas vezes, é no momento da angústia, da tristeza, no momento do não de Deus, se tornar alguém conformado. Se conformar tantas vezes, quando Deus diz assim: espera, não, aguarde. Aí vai ser a diferença do confiar ou crer. Mateus capítulo 26, versos 42. Tornando a retirar-se, orou de novo. Tornando a retirar. Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Sabe, amados, Jesus entendeu. Mesmo indo para a cruz, era a vontade do Pai. E não quis estar em nenhum outro lugar, mesmo nenhum outro lugar sem a vontade do Pai. Então ele preferiu ir para a cruz. Por mim e por você, ele foi para a cruz. Quando a vontade de Deus não é a nossa, amados, presta atenção nisso, igreja. Quando a vontade de Deus não é a nossa, devemos nos conformar e aceitar, porque será o melhor de Deus para nós. Deixa Deus
conduzir você nos caminhos dele. Procure aprender sobre a vontade de Deus através da oração, da obediência, se tornando família de Deus, conhecendo e se conformando com o que Deus tem ministrado em seu coração. No tempo certo, Ele vai te abençoar. No tempo certo, como foi ministrado aqui, Ele vai mudar, como o Tiago ministrou, Ele vai mudar a sua condição. E quando você conhece Deus, querido, verdadeiramente, você vai se sentir seguro, mesmo em meio às tormentas. Ele vai responder quando você não tem a resposta. Ele vai te dar força quando você não tem força. A sabedoria que você precisa virá dele, porque foi para isto que ele te constituiu filho e servo, morada do Espírito Santo. Eu gostaria, quantos aqui trouxeram o livro? Amém. Abre para mim vocês que trouxeram. O próximo capítulo, qual que é? O 9? 12. 12. Décimo segundo, então, é isso? Preciosa semente. É a segunda vez que você vai ser ministrado nisto. Preciosa semente. Deixa Deus te abençoar através dessa semente, dessa palavra. Deixa Deus mudar o contexto da sua vida. Vá amanhã para a célula sabendo que da parte de Deus já foi liberado a bênção sobre você. Amém? Quantos aqui creem dessa forma? Louvado seja Deus. Quero convidar o Ministério da Adoração e quero chamar você, querido, para fazer um momento de oração, momento de aquebrantamento, momento de necessidade de Deus. Pastor, tem tantas coisas para realizar. Aprenda de Deus, que Ele vai ser aquele que vai te ajudar. Aprenda a compreender Deus, viver em Deus, para a glória de Deus. Baixe sua mente, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria que você pensasse naquilo que você precisa do socorro de Deus. Daquilo, quem sabe, que tem te maltratado, te angustiado, daquilo que você tem te feito você esperar tanto. Pense nisso por alguns momentos. E agora diga para Deus: Deus, o Senhor é onisciente, conhece o meu pensamento. O Senhor conhece o meu pensamento. E a tua palavra diz que eu posso te pedir, no nome do teu Filho amado Jesus de Nazaré, seria atendido. Deus, se esse pensamento meu não está em conformidade com a tua palavra, eu agora peço em nome de Jesus de Nazaré, que o teu Espírito Santo formule, prepare o meu pensamento, para que possa estar segundo a tua palavra. Deus, eu quero aprender mais de ti. Quero aprender mais de ti com a minha família. Quero aprender mais de ti com a oração.
Quero aprender mais de Ti, buscando o Senhor verdadeiramente. Aqui neste lugar. Se você deseja aprender mais de Deus, quero convidar você por alguns minutos a deixar o seu lugar. Eu quero orar por você. Encontre um lugarzinho aqui, bem pertinho aqui do altar. Bem pertinho desse lugar. Eu quero orar por você, querido. Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma unção de Deus. Há uma unção de Deus. Há uma unção de Deus. Oh Deus. Oh meu Deus. Então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Toda lágrima, toda dor, todo desejo, toda vontade, Deus. Toda vontade, ó Pai. Oh Deus, Totalmente a Ti. nós só precisamos nos prostrar, Pai. Libera a palavra do alto céus. Tua presença Libere a palavra do é Senhor. Meu Deus, sobre os teus filhos, sobre o coração dos teus filhos, aqui neste sobre o lar, Pai. Deus, quanto precisamos do Senhor. Tua presença Quanto precisamos de Ti, meu Deus. Oh, Pai. aqui neste lugar. Oh, Deus. Quanto nós precisamos, oh Deus, da segurança do Senhor em meio à família, Então eu louvarei. em meio ao Teu povo, Senhor. Meu Deus, Me renderei. guarde, Pai. Guarde o nosso caminhar, o nosso levantar. Totalmente a Ti. Encontre nós, ó Deus. Encontre nós um coração que Te busca nessa noite. Renove, Pai. Renove, Senhor. Então eu louvarei. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido fiel, ó Deus. Então me renderei. Para o louvor da Tua glória, Deus. Ouça a oração feita nesse lugar, Pai. Diga comigo, meu irmão. Meu Deus, nós agora colocamos sonhos, pedidos, colocamos o agradecimento, mas colocamos também, Senhor, a busca. E nós pedimos tudo isso, Pai, esse pacote que nós fizemos dessa oração. Nós só Te pedimos nessa noite que o Senhor tome posse dele, porque nós pedimos em nome de Jesus. Deus, aquela situação que tem tirado o sono, aquela questão que tem nos trazido, Deus, a ansiedade, oh Pai, aquela dor que tem nos maltratado na alma, oh Deus, aquela questão, oh Pai, que não se cessa em meio à família. Nós nessa noite, Deus, entramos na Tua presença, entramos diante do Senhor e nos apresentamos, ó Deus. Nós nos apresentamos como alguém que é pequenino, nós nos apresentamos como alguém que não pode caminhar sozinho, nós nos apresentamos gateando para os Teus braços, Deus. Abençoe, Senhor, abençoe Teu povo, abençoe as mulheres, ó Pai, abençoe os homens, abençoe a família que se encontra nesse lugar. Deus, traga a armadura do Senhor, para que o inimigo não venha,
Pai, lançar setas, armadilhas. Meu Deus, na oração que fizemos nessa noite, nós sabemos que o Senhor passeia em nosso meio, e o teu poder está em tuas mãos, porque tu és aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Tu és majestoso, poderoso, tu és o príncipe da paz, tu és o verdadeiro conselheiro, tu és o Senhor, Pai. Tome, Deus, tome a nossa causa, porque nós pedimos em nome de Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Diga comigo. Em nome de Jesus, eu entrego a minha oração ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu creio que a minha resposta é certa e vem do trono do Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus.